nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Momento do Direito, um programa produzido pela Igreja Cristã Maranata e gravado nos estúdios da TV Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. É um prazer ter a sua audiência. E gostaríamos de deixar também para você o nosso e-mail para o envio de perguntas, sugestão de pauta ou dúvidas. O nosso e-mail que vai aparecer na sua tela é o e-mail momentododireito@presbiterio.org.br. Vai ser um prazer respondê-lo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a defesa das crianças e adolescentes. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje a delegada de polícia, doutora Silvana Soeiro. Doutora Silvana, seja muito bem-vinda. Obrigado, doutor Rodrigo, pelo convite. Também aproveitamos a oportunidade para falar com todos os nossos irmãos, né? A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a matéria da criança e adolescente. Perfeito. Doutora Silvana é delegada de polícia e também especialista em direito constitucional. Doutora Silvana, quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou ao assumir o papel de delegada de polícia com foco na defesa das crianças e adolescentes? A gente fala que numa delegacia de criança e adolescente, a gente precisa ter um olhar bem aguçado para a criança. E você vê questões relacionadas à criança que, na maioria das vezes, são os pais ou pessoas bem próximas da família que cometem esses atos contra essas crianças. Às vezes, na maioria das vezes, mesmo a gente sendo delegada, com aquela robustez toda que a profissão nos traz, tanto eu quanto os meus colegas sentimos muito a situação. Então, assim, aquele olhar triste, aquele olhar que já a criança, quando está sendo violentada ou abusada de alguma forma, ela já entra na delegacia com um olhar diferente das crianças. E você conversar com essa criança e você tentar entender o que está acontecendo com ela sem violar o direito dela é algo muito desafiador para nós. Eu não posso conversar com uma criança da mesma forma que eu converso com você na delegacia. Claro. Então eu preciso, com essa criança, ter um olhar atento, tentar ter o tempo num depoimento é o da criança, não é o meu, né? Hoje nós temos a escuta especializada. A própria escuta a gente não faz da forma que é feita. A gente usa um psicólogo, um assistente social para conversar com ela sem que os direitos dessa criança sejam violados. E a gente verificar que às vezes um pai, uma mãe ou um parente próximo cometem, é ruim para a gente também que está ali. A gente sofre bastante com os casos de crianças. E, doutora Silvana, quais seriam assim, os casos, os tipos mais comuns, né, que chegam na delegacia da senhora? Era sempre os maus tratos à criança, né, que é quando o pai excede na correção. Às vezes o pai, não posso corrigir o meu filho. Não, você pode corrigir. O que a lei proíbe é o excesso na correção dos pais, abusando desse direito, né? E aí, para nós cristãos, a gente precisa entender que os nossos filhos são herança do Senhor, então eles não nos pertencem, eles pertencem a Deus. Então nós temos que ter um cuidado redobrado, porque quando nós tocamos um filho nosso, nós estamos tocando algo que não é nossa propriedade, né? No direito a gente fala que quem tem a herança, quem tem a propriedade que a pessoa deixou. Então, Deus nos deixou aquele filho, só que a propriedade é dele. A propriedade é do Senhor, né? Então, nós temos que ter cuidado quando fala, chega a bastante situações dessas. E também aquele caso de estupro de vulnerável, que é os abusos contra a criança, abusos sexuais contra a criança. Então, esses casos chegam bastante. Hoje tem chegado também às delegacias as questões dos bullying, né? Na delegacia da Grande Vitória, nem tanto, porque tem uma delegacia de ato infracional própria para essa. Mas no interior, por exemplo, onde eu estava, chegava muito questões de bullying dentro da escola também. Silvana, como que hoje o Estatuto da Criança e Adolescente, ele norteia a sua tomada de decisão, né, como delegado de polícia? A gente precisa entender um pouquinho, né, Rodrigo, do histórico desse próprio estatuto. Antes da Constituição, da própria Constituição e do próprio estatuto, que veio logo depois da Constituição Federal, nós tínhamos o Código de Menores. Esse Código de Menores, como é que ele via a criança? Como um objeto. Então, o que eu faço com um objeto? Um objeto você pode jogar fora, um objeto você pode desfazer, um objeto você pode colocar ali e esquecer.
a partir da Constituição Federal vem um marco constitucional e uma forma de olhar. Hoje a criança ela é vista como sujeito de direito. A doutrina hoje enxerga o sujeito, algo que a própria Bíblia já enxergava, né? Sim. Eu sempre falo que quem conhece a Bíblia, nessas áreas, sobretudo de vulnerável, não precisaria nem de um código. A gente já tem o nosso delinear todo ali na Bíblia. E a criança, né, até Jesus falou assim, vinde a mim, vós pequeninos, né? Jesus já via a criança como sujeito né, e nos demonstrando que a criança realmente tinha que ser vista como sujeito. Então eu preciso olhar para essa criança vendo o que também ela sente, porque uma criança sente. Uma criança precisa de atenção, precisa de amor, e a gente precisa entender isso. E o código veio olhando justamente, chamando ao pai, chamando o Estado também, que antes também via essa criança como objeto, para olhar, essa criança não é objeto, era sujeito. Então olhe também, enxergue, e todas as legislações, mesmo após a Constituição e após o próprio Estatuto, que foi logo depois, hoje nós temos a escuta especializada que veio, a Lei Henri Borel, várias alterações que veio, que transformou o Estatuto da Criança e Adolescente, ela veio com esse olhar que a criança não é objeto, ela é sujeito de direito. E a senhora até tocou um ponto importante nessa lei recente, né, Henri Borel, né? Isso. Com uma criança que sofreu uma violência no estado do Rio de Janeiro, né? Isso. Eu tive até, Rodrigo, um caso assim que é extremamente semelhante. A única diferença é que o Henri Borel, lá do Rio de Janeiro, ele faleceu, né? E a criança que eu estava lá, no município onde eu estava, a criança não faleceu, contudo ela não ouve, ela não enxerga direito, ela não fala direito, e as mãos dela não têm situação absurda, né? Um absurdo. Então, assim, o que o Henri Borel, ele era... excedia-se muito, mas a gente fala que nem houve excesso, nem maus tratos, porque aí ele acabou morrendo, então ele era meio torturado, paulativamente, né, pelo seu padrasto, e que hoje responde criminalmente por esse fato, e acabou-se por conta de excesso de agressão física, ele vindo a falecer. E aí ele foi identificado, né, como um homicídio contra essa criança. E essa criança veio nos trazer justamente, essa lei veio, porque até então não existia a Lei Maria da Penha. Sim. E aí não existia uma lei que trabalhasse da mesma forma que a Lei Maria da Penha trabalha para a mulher, trabalhasse para a criança. Então o legislador veio com a Lei Henri Borel, que é uma lei muito semelhante à Lei Maria da Penha, com tipos bem semelhantes, as disposições também, e dizendo justamente isso, que cuidado, o excesso na correção, as medidas de proteção também. Antes a criança tinha medidas de proteção, mas não tinha as medidas próprias da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha tem uma especificidade maior. A Lei Henri Borel veio falar isso. Por exemplo, um caso de um pai que está excedendo, como esse caso, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele de casa, eu vou pedir uma medida de protetiva para essa criança. Semelhante, inclusive com espaço, inclusive também com a possibilidade de prisão no caso de descumprimento, porque a Lei Henri Borel também trouxe um dispositivo semelhante do descumprimento de medida protetiva para o descumprimento de uma medida também de proteção com a criança. Então essa lei vem tratando esses tipos, só tem um crime que acredito também que seja esse, é bem semelhante à Lei Maria da Penha e nos possibilita e nos ajuda muito na prática. E por quê? Como delegada de polícia, você recebe uma situação, por exemplo, uma criança está sendo vítima de um estupro de vulnerável. O que é estupro de vulnerável? É quando a criança, às vezes, não é só eu falo sempre, eu vou falar como eu falo para criança. Para criança eu falo assim que é um namoro mais íntimo, né? E o irmão vai entender o que eu estou dizendo. Então, se não é só aquele namoro, mas qualquer ato libidinoso, que é quando a gente a pessoa passa os mãos dela em partes íntimas dessa criança. E a gente conversa com a criança dessa forma para que ela também, a gente não vai entrar na ausência de maturidade. Como esse programa, né, é para todos, vamos falar da mesma forma. Então, a gente precisa, quando recebe um boletim de ocorrência desse, afastar essa pessoa da casa. Porque ela pode ser verdade ou mentira. Não importa. A gente precisa
preservar essa criança. Preservar a criança. Né? A criança, que é o foco, é a criança. Então, eu afasto essa pessoa e nós vamos iniciar um procedimento criminal, que abrir um inquérito policial por meio de portaria para que a situação seja apurada, né? E aí, sempre quando tem situações, nós acionamos o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um grande guardião da criança, né? Às vezes a pessoa, nossa, mas o Conselho Tutelar, as pessoas têm uma fala, às vezes, inapropriadas, achando que o Conselho Tutelar não é um órgão tão de proteção, não. O Conselho Tutelar é um órgão criado para proteger as crianças, é um órgão muito importante na sociedade. E todo município que tem um Conselho Tutelar forte, ele tem uma guarda da criança forte também. Então, a gente aciona o Conselho Tutelar. Por quê? Porque existem várias situações que precisam ser concedidas para aquela criança. Primeiro, a gente precisa fazer uma escuta especializada para ver se aquele fato realmente aconteceu. E como é que Rodrigo, essa escuta especializada? Isso que eu, inclusive, ia perguntar. Né? A escuta especializada não é como um depoimento normal. O depoimento normal, você coloca uma cadeira, chega uma pessoa e vai te perguntando as coisas. Não, a gente tem uma sala reservada para essa criança de uma forma mais lúdica, com pouco elemento de descontração, e a gente vai perguntar para alguns fatos para a criança, e se ela quiser falar sobre aquilo, ela vai falar. A criança, numa escuta, ela não é obrigada a falar. Né? Existe também a diferença de depoimento para a escuta. A escuta, ela pode ser feita, por exemplo, quando a criança fala para um professor, quando a criança fala para uma tia, conta para uma pessoa, essa pessoa, de certa forma, já escutou essa criança. Já o depoimento sem dano, que se fala muito depoimento, a gente fala especial, que a lei fala especial, mas as pessoas utilizam muito essa expressão de depoimento sem dano, né? Que é um lugar também lúdico onde é feito esse depoimento para essa criança, e aqui no estado do Espírito Santo é feita por um psicólogo, né? Do Poder Judiciário, que realiza essas escutas e vão perguntar para essa criança sobre este fato. No depoimento ele é mais evasivo, porque já acaba perguntando realmente. Na escuta, a criança não é obrigada a falar nada, porque nós temos que respeitar a criança. Eu não quero deixar falar sobre isso. Quando a psicóloga ouve, ela coloca exatamente o que a criança fala. Geralmente ela coloca um gravadorzinho lá para a criança falar, e ela colocar exatamente a fala da criança, porque é importante a forma com que ela diz. Até porque a forma como a criança diz, eu vou saber se um adulto instruiu ela a falar aquilo, ou se ela está falando. Ou se ela está falando porque por ela mesma, o linguajar da criança é extremamente diferente, né? Lógico que às vezes a criança tem criança que é mais precoce, que tem um linguajar mais rebusco, mas até isso a gente consegue perceber, porque assim, o tempo todo ele está falando daquela forma, eu percebo que realmente a fala dela está coerente com tudo que foi construído. E aí o psicólogo monta para a gente um relatório dizendo o que a criança falou, né? E aí isso é uma escuta. O depoimento já é feito no Poder Judiciário. Então a gente ouve dessa forma de a criança não ser violada. A gente não coloca a criança, né, no meio de todo mundo ouvindo. Um lugar para ouvir a criança, a gente precisa ter uma escuta atenta. Você não pode ter barulho, porque distrai a criança. Então, assim, todo um ambiente próprio, preparado para a criança, que é a forma correta de se ouvir uma criança, né? E aí, quando vai ouvir uma criança menor, a gente sempre tem um brinquedo para ela, porque às vezes ela fala com um brinquedo. Sim. Ah, tia, foi assim, olha. E eles mostram. E aí a gente consegue dali extrair o que a gente precisa para elementos de informação para tocar o inquérito, né? Mas o inquérito não pode ser baseado no que a criança fala, eu sempre digo, é sempre nos elementos que você vai buscar, porque às vezes a gente percebe que a gente quer que a criança fala e a gente vai tocar ali. Às vezes eu vejo alguns profissionais, e não é isso, você tem que buscar elementos também para ver se aquilo é verdade. Estatisticamente, Rodrigo, 92% das crianças não falam mentira. Nesses casos de quando a criança é abusada, seja fisicamente, sexualmente, emocionalmente, né? A criança não mente. Dificilmente. E esses 8% é sempre porque ela foi instruída, não é algo íntimo de uma criança, né? A criança realmente, estatisticamente, a própria psicologia fala, ela não costuma mentir em situações assim.
Porque geralmente, né, tem-se, né, às vezes um entendimento de que a criança pode fantasiar uma situação, mas na verdade, nesses casos, como a senhora falou, né, 92% das vezes a criança está falando a verdade, né? Sim, a 92% as pessoas precisam acreditar. Lógico que o delegado de polícia que tem o poder de investigar e o promotor de justiça o poder de atribuição de poder e atuar ali, e o Poder Judiciário. A gente não pode achar que a gente tem que descobrir a verdade. Você não tem um papel de descobrir a verdade. Quem tem que fazer isso é os órgãos próprios para o poder, que tem o poder de investigação. Que às vezes o pai fala assim, doutora, mas eu não quis levar para a polícia porque eu não sei se é verdade. Você, mas o senhor não tem esse poder de investigação. O poder de investigação é meu. Eu vou falar para o senhor, e olha que eu nem tenho bola de cristal, eu brinco com eles. Eu queria ter uma bola de cristal, mas eu não tenho. Então, eu não sei também, mas eu vou tentar construir depois o final de uma história que realmente eu consiga verificar se aquilo foi fantasiado ou não. Geralmente a criança também, assim, quando fantasia, são elementos que o próprio adulto inseriu na fala dela. E a gente consegue no final também, né? Na maioria das vezes, a gente não posso falar que sempre a gente vai conseguir, mas na maioria das vezes a gente consegue verificar se foi ou não. A própria criança no final, ela vai falar para alguém, porque quando a criança o pai traz, o que a gente faz? Primeiro, na delegacia, vai ser feito um boletim de ocorrência. Os casos envolvendo crianças são de ação pública incondicionada. Sim. Isso quer dizer que todos eu vou ter que atuar. Então, tem que ser feito um boletim. A partir do boletim, eu vou fazer uma portaria, se não for o caso de flagrante delito. Sim. Feita uma portaria, o que eu peço? Primeiro, eu tenho que acionar o Conselho Tutelar. Por que a doutora aciona o Conselho Tutelar? Porque o Conselho Tutelar, ele vai acompanhar aquela criança, né? E vai nos ajudar muito, porque eu peço sempre um relatório, nos meus casos, na delegacia, eu sempre peço um relatório do Conselho Tutelar, para ver o que aquele órgão fez. Mas eu também encaminho essa criança para um atendimento psicológico. Então, é necessário que a criança que está sendo abusada fisicamente, sexualmente, qual for o caso, que ela seja acompanhada por um psicólogo, claro, para poder ajudar, primeiro, ela superar aquela situação. Se para a gente ser violentada não é fácil, imagine para uma criança que está em formação. Então, eu preciso que um psicólogo, e aí a gente aciona geralmente o psicólogo da rede, que a gente aciona o CREAS, que é um centro de referência da assistência social. Nós temos o CRAS e o CREAS. O CRAS, geralmente as pessoas conhecem, são quando não há violação de direito. Quando não há violação de direito, o CRAS está acompanhando a família e as pessoas conhecem. Mas o CREAS é quando há violação. E geralmente quando chega na delegacia é que houve violação de direito dessa criança. Então eu vou ter que acionar o CREAS para o CREAS também acompanhar essa criança. E o CREAS também vai tentar, se a criança não está sendo atendida psicologicamente, vai cobrar do próprio município. Geralmente os CREAS são dos municípios, né? E ele vai pedir o município na saúde, olha, às vezes essa criança vai precisar de mudar de lugar. Por exemplo, ela está numa residência onde próximo está o agressor. Próximo está a pessoa que violou o direito dela. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pedir para essa criança, às vezes, mudar de local. E quando muda de local, eu preciso mudar de escola. Sim. Então, eu preciso acionar também a Secretaria de Educação, para que ela forneça vaga, e nesses casos o fornecimento de vagas geralmente é compulsório, né? O Estado precisa fazer isso, porque a criança precisa ser preservada. Se o fato é real ou não, não importa. Até se não for real, a gente precisa que ela seja preservada, porque ela vai ser conhecida como uma criança que mentiu, né? Que fantasiou. E como eu disse para você, na maioria das vezes ela não nem fantasiar, ela fantasia, porque é algo que foi colocado por um adulto que cobrou dela isso. E assim, os pais precisam estar bem atentos aos seus filhos, né? Cuidado, conversar. A gente percebe que as pessoas não conversam mais. Eu falo que Jesus nos ensinou a maior prevenção. A maior prevenção Jesus fez no último ato dele nessa vida, antes de ser crucificado. Ele sentou à mesa com os seus discípulos. Sim. Então, ele nos ensinou que a gente precisa sentar à mesa com a nossa família. Com a família, com os filhos, isso. Né? E muito eu falo que essa é a maior prevenção. Doutora, o que eu posso fazer? Colocar rastreador no celular do meu filho, fazer isso? Não, você precisa. Não deixar meu filho sair? Não, você precisa conversar com seu filho. Porque se você conversar com seu filho, se ele sair, ele vai te contar o que aconteceu.
Se o meu filho, eu ensinei isso desde pequeno para ele. E então eu falava, filho, não fique no local onde você percebe que aquele local não te cabe. E aí ele fala, mãe, eu não quero ficar naquele local, desde pequenininho. Eu falava, você vai para a escola, mas ninguém precisa tocar no teu corpo. Você precisa aprender. A gente precisa ensinar para as nossas crianças que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o que é o templo do Espírito Santo? O templo do Espírito Santo você vai ter que cuidar desse corpo, porque aqui nesse corpo habita, né? Me habita. Quando eu era adolescente, eu li um livro e ele falava justamente isso, e eu entendi isso. E aí eu olhava para o espelho, no livro ele falava assim, olhe sempre para o espelho e pergunta se o Espírito Santo vai com você com essa roupa. E aí eu olhava assim, eu acho que o Espírito Santo não vai comigo com essa roupa. Isso me fez tomar cuidado com a roupa que eu uso. Claro. E aí a mãe vai ensinar para o filho isso. Filho, se desde pequeno você ensina que o seu filho o corpo dele, ele vai cuidar daquele corpo. Então, todo mundo pode tocar? Não pode. Nem a mamãe. A mamãe vai te auxiliar em determinados momentos da sua vida. Quando você é neném, quando você precisa ir ao banheiro por enquanto, mas quando a criança vai crescendo, você já não precisa auxiliar mais. Você precisa entender que aqui não é mais. Por que, doutora, que eu não posso? É meu filho, a gente fala, mãe, mas é o meu filho, eu posso tudo, mesmo quando ele é adolescente. Não, você tem que ensinar para o seu filho que mesmo você não pode violar o direito dele. Por quê? Porque se alguém da família, alguém próximo violar, ele vai te falar. Claro. Porque você também o respeita. Então, essas situações que faz a gente prevenir esse tipo de comportamento. Então, meu filho, olha, na escola, ninguém pode tocar no seu corpo. Você vai sair, olha, você vai na casa do amiguinho. Tá bom, você vai lá, mas você sabe como é que é, né, minha filha? Se o Espírito Santo não estiver lá, se aquele ambiente não for um ambiente do Espírito Santo, você não precisa ficar lá. É um ambiente que as pessoas brigam, as pessoas falam coisa. Então, esse comportamento, se o pai desde pequenininho, ele falar isso com o seu filho, ele vai crescer com uma mentalidade que ele não pode ser violado o seu direito. E eu falo isso por experiência própria. O meu filho não fica em ambientes onde as pessoas xingam, onde as pessoas brigam. Ele fala, ai mãe, seja quem for, até parente. Ele fala, eu não gosto muito, eu quero ir embora. Porque eles discutem muito. Então, ele não gosta. Então, por quê? Porque nós ensinamos isso para ele, mas sempre com uma base. A base é o Espírito Santo, porque onde o Espírito Santo está, eu posso estar. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, a cuidar do nosso corpo, a não deixar ninguém tocar. Se alguém tocar, o que você vai fazer? Você vai falar para a mamãe. Claro. Você vai conversar com o papai. E assim, talvez um pastor está nos ouvindo, né, Rodrigo? Sim. O que ele pode fazer se uma situação dessa chegar na sua igreja? Eu já peguei situações de violações de direito de crianças, de mulheres, de idosos, de pessoas da igreja, de igrejas evangélicas, não só da nossa instituição, mas de outras igrejas. Primeiro a gente precisa entender que a Bíblia fala, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, quem conhece é o direito, então ele precisa registrar um boletim de ocorrência. Claro. Eu acho que o pastor não deve assumir, é um entendimento meu, que o pastor não deve assumir essa responsabilidade. O importante é sempre comunicar a autoridade. Se ele comunicar a autoridade. O que o pastor deve fazer? O pastor deve amar essa criança, essa família. O pastor não deve tomar partido, não, a criança está errada. Não, quem está certo é aquela pessoa. Não, o pastor não tem que fazer isso. Sim. Né? Isso aí não é o nosso papel. O pastor, eu acredito que é para apacentar, é para cuidar, claro, é para amar essa família, independente de quem está certo ou não. Ele vai amar as duas famílias incondicionalmente e deixar para o direito essa solução. E uma forma dele até proteger essa criança é comunicando o fato à autoridade policial, né? Isso, protegendo essa criança, ele pode comunicar. O pastor, ele tem o direito, ele permite que ele não precise falar daquilo que ele foi ouvido eclesiasticamente. Inclusive, se eu chamar um pastor pode prestar depoimento em uma delegacia. Ele tem que ir, ele precisa ir. Se ele não quiser falar, ele vai falar assim, olha, essa situação eu estou protegida pela escusa, porque é uma situação, claro, que eu ouvi enquanto pastor. Então, ele não precisa falar daquilo, mas se ele achar que é conveniente, no diálogo com o Senhor achar que ele
o Senhor falar isso para ele, sim, mas o pastor só não pode tomar para si essa responsabilidade, dizer que ele é o responsável de cuidar daquela situação. Sim. Então, assim, uma situação muito grave, de estupro de vulnerável, né? Que são aquelas situações que eu já falei para vocês. O pastor vai querer ele investigar, ver se é verdade? Não, de forma alguma. O pastor tem que falar assim, olha, a senhora, como mãe, deve comunicar às autoridades. Inclusive, eu acho que as situações de casos assim, inclusive o pastor deveria gravar a conversa para que ele possa ter guardado, para que futuramente ele não seja acusado de que ele quis resolver uma situação tão grave como essa. Né? Porque aí ele pode ser cobrado, porque mesmo ele pode ouvir, ele só não pode tomar para si a responsabilidade de ele decidir e nem sugerir que não deve ser levado para a autoridade. O pastor nunca deve sugerir para uma pessoa que uma situação deve ser levada para a autoridade, porque ele pode ser acusado injustamente, talvez, né, ou justamente por uma situação dessa, de que ele que o pastor proibiu de ser levado. Então isso não é bom para o ministério, vai expor a nossa instituição enquanto igreja. Então, Silvana, dentro dos cuidados, do zelo, até que a senhora tem falado, né, a necessidade dos pais conversarem com os filhos, ouvirem também as necessidades dos filhos, as demandas dos filhos, a senhora poderia falar um pouco para nós acerca dos cuidados que os pais devem ter hoje com os filhos no ambiente virtual da internet? Assim, a primeira coisa que eu preciso dizer é que até os 3 anos uma criança não precisa ter celular. Então, nem é bom um pai fornecer um celular para o filho, porque isso é ruim. A partir daí, se você achar que seu filho deve dar, deixe bem claro para o seu filho que você está fornecendo aquele celular, mas aquele celular não pertence a ele. Quando ele começar a trabalhar, ele vai ter o próprio. Por quê? Porque você precisa ter a senha do celular do seu filho, você precisa olhar o celular do seu filho. Não existe intimidade do filho menor, né? Isso aqui é o meu celular, o meu quarto. Então, você pode até ensinar para ele que é uma intimidade dele, mas você é pai e mãe. Assim, abaixo de 18 anos, você tem a obrigação legal de cuidar dele. Claro. E esse cuidado exige também a fiscalização no que ele está olhando. A criança, o jovem, o adolescente gosta muito de jogo, né? Gosta muito de jogar. Então, o que o pai precisa? Ele pode jogar? Pai pode. O jogo é adequado, ele pode jogar com pessoas que ele não conhece? Eu não aconselho. Nunca permita ele jogar com quem não conhece. Ensina para o seu filho, desde pequeno a gente não ensina para o filho que ele não deve conversar com estranhos. É a mesma regra para a internet. Ele não deve conversar em Instagram e nada com quem ele não conhece. Com quem mesmo, mas é uma pessoa boa. Irmão, a gente não tem bola de cristal para saber quem é bom ou ruim. E, infelizmente, a gente percebe enquanto delegado de polícia quanto, às vezes, aquela pessoa está com a cara de boa e no final a gente descobre exatamente errado. Então, eu posso dizer, não permita que seu filho converse com ninguém. Coloque rastreador no celular do seu filho, para que alguns programas, algo que não é da idade, é importante você fazer isso. E eu nem deixo o meu filho, e pior que agora eu vou revelar para ele isso. Eu não deixo ele saber que eu estou mexendo no celular dele, mas eu pego. E por que você pega? Porque eu quero saber o que ele está conversando com as crianças. Inclusive, eu já peguei um caso que eu descobri que a criança estava sendo abusada porque a criança conversou com a amiguinha no WhatsApp e a mãe pegou. Então, assim, a ferramenta social também, a rede social também não é uma coisa tão ruim. Sim. Ruim é a falta de fiscalização da nossa parte. Ruim é quando nós, pais, delegamos para a rede social o tempo que nós deveríamos ter com o nosso filho. Então, se você tem tempo com o seu filho, você deve olhar sim o celular dele e você precisa deixar bem claro, até porque ele precisa aprender que existem regras. Quando ele for trabalhar, ele não vai poder fazer tudo numa empresa. Então, ele não vai poder fazer tudo no trabalho, ele não vai poder responder o seu chefe de uma forma errada. Então, ele precisa desde pequena aprender e crescer conosco, aprendendo que existe sim um chefe na casa. Além do Senhor Jesus, existe o pai, a mãe, e que ele deve obedecer essas pessoas, né? A gente não precisa agredir a criança, mas a gente precisa estabelecer limites claros para ela, dizendo: o celular seu, eu estou te dando para você usar, mas até os 18 anos eu que mexo nele quando eu quiser, porque eu preciso ter a senha, precisa. Por quê? Porque você vai olhar. E essa conversa, eu já peguei conversas com meu filho, com uma adolescente, eu falei assim: mas filho, esse adolescente está xingando aqui, isso não é certo.
Ou você diz para o seu colega que essas palavras que ele fala não devem falar com você, ou eu não quero mais você conversando com ele. Então, eu só posso fazer isso com essa informação que eu estou vendo o celular dele. Então, é muito importante. Facebook, Instagram, é a mesma conversa. Não converse com estranhos. Perfeito. Doutora Silvana, para a gente finalizar a nossa entrevista, queria que a senhora deixasse um conselho para quem nos assiste, no que diz respeito à vigilância, né, com as crianças, com os adolescentes, no tocante ao que a senhora falou, né, a violência, estar atenta, né, ao comportamento da criança. A gente precisa estar realmente muito atento. Nem falei muito sobre esses elementos que a criança pode estar demonstrando se está sendo abusada. Por exemplo, a criança começa a se cortar, a criança que era muito alegre, ela fica muito triste, ou ela era muito triste, começa a ficar muito alegre, ela está com um comportamento inadequado sexualmente, estranho. Então, o pai só vai saber disso se ele conhece o seu filho. Então, o pai precisa ter tempo com o seu filho. Se você está disposto a ter um filho, você precisa estar disposto também a fornecer para ele tudo o que ele precisa. O que ele mais precisa de você é tempo. Tempo de atenção, tempo de amor, tempo de afeto. E esse tempo que você está com ele tem que ser um tempo de qualidade, onde você vai estar com o seu filho. Isso é a maior prevenção que a gente pode ter. Porque um pai que conversa, que se relaciona bem com o seu filho, que consegue perceber algumas coisas, o filho tem um amiguinho, mas você conhece o amigo, você conhece o pai do amigo, você conhece a família dele. Isso são os maiores elementos de prevenção. Você pode colocar qualquer tecnologia disponível hoje para investigação, para olhar seu filho, mas não existe nada para se prevenir do que uma boa comunicação. É o sentar na mesa realmente, é o conversar, é o partir de pão, é na hora do almoço, ou escolhe um momento, uma refeição por dia, pelo menos, porque eu sei que hoje nós estamos muito corridos. Na minha casa, geralmente, no café da manhã, é que a gente senta sempre. A gente às vezes senta no café da manhã, às vezes no almoço, mas pode ser que no meu trabalho eu não dê para sair antes. Então, o café da manhã é o horário que a gente senta para tentar conversar, e aí como é que foi. Às vezes o adolescente não quer muito perguntar as coisas que eu pergunto, mas a gente tenta de uma forma, isso aconteceu, tentando puxar nele essa conversa, né? E a comunicação é o maior elemento, realmente. E a gente tentar levar os nossos filhos para a presença do Senhor. Claro. Eu falo que a maior herança que a minha mãe me deu foi ter me ensinado amar essa obra, estar nessa obra. E a gente precisa aprender a fazer isso. Só que a gente não aprende, não ensina isso sem exemplo. Se você não ama a obra, o seu filho não vai amar. Então você precisa amar essa obra que o seu filho vai amar. E uma criança que é educada dentro de uma igreja é totalmente diferente. A gente precisa ter alguns, Rodrigos, inegociáveis. Sim. E eu aprendi desde pequeno que a escola dominical é inegociável. Então, na minha casa, mesmo se eu não for na escola dominical por algum motivo, o meu filho hoje, inclusive, ele já tem pode ir sozinho, ele não deixa de ir. Porque a escola dominical é inegociável. Né? E a gente precisa estabelecer na nossa vida algo que são inegociáveis. A criança que ela acompanha a escola dominical é uma criança diferente. E eu percebo muito isso na delegacia. Você pode me falar que você é servo ou que você não é. Eu vou saber quem você é quando você senta ali, porque um servo a gente já identifica, né, de imediato, diferente, de imediato na fala, no comportamento, na verdade, no abrir da porta. Eu falo que a pessoa pensa que o depoimento da minha delegacia começa quando ela senta na minha frente, ou na frente da escrivã ou ao lado. Não, ela começa quando ela entra na porta. Quando ela entra na porta, eu já faço a leitura de como ela é. A postura da pessoa identifica. A postura. Então, o servo, ele é identificado. Então, ensina o seu filho que a menina, que o corpo dela é o templo do Espírito Santo. A roupa que ela vai usar tem que agradar a mamãe, o papai, mas antes de tudo tem que agradar a quem habita nela, que é o Espírito Santo. Então, esses elementos da conversa, do amor do Senhor, que a gente precisa ensinar ao filho ter amor pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, e a constância nos cultos e na escola dominical, são elementos de grande prevenção mesmo.
e que o pai pode ajudar seu filho. Perfeito. Doutora Silvana, eu gostaria de agradecer a participação Obrigada. da senhora no nosso programa e dizer que gostaríamos de ver a senhora mais vezes aqui conosco para falar também sobre outros assuntos. Tá bom, vamos estar aqui. Nós gostaríamos de agradecer a sua audiência, a sua participação. Estamos finalizando mais uma edição do programa Momento Direito, mas deixamos aqui o convite para que você possa assistir a programação da Igreja Cristã Maranata no canal 85 da Sky Livre, canal 126 da Embratel e também no canal oficial no YouTube. Curta, comente, compartilhe. E nós gostaríamos de deixar para você uma boa semana. Até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor.